Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres de Deus. Bom dia, mulheres sábias e posicionadas. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live, mais um encontro precioso com o Senhor nosso Deus. Nesse dia que o Senhor fez, esse é o tempo de nós nos regozijar no Senhor, pois estamos debaixo da sua provisão. Glória a Deus. Hoje o Senhor está falando, Ele está cuidando. Então vamos nos levantar, vamos nos posicionar em nome do Senhor Jesus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Lembra de onde você veio, aonde você chegou, quantos livramentos o Senhor te deu, quantos livramentos o Senhor fez você passar, para que você hoje pudesse olhar para essa sua história e dizer verdadeiramente, o Senhor é Deus na minha vida. Aleluia. Deus, Ele permitiu que você passasse por tudo que você passou até aqui, para te dar forças, para te restaurar. Existem experiências que Deus Ele não gostaria que você tivesse passado, mas Ele é justo com os seus princípios. E Ele diz que aquilo que você planta, você colhe. Mas ainda você plantando errado, colhendo errado também, colhendo ruim, plantando ruim, colhendo ruim. O amor de Deus continua o mesmo sobre você, para você. Então receba essa palavra no seu coração. Tranquilize a sua alma, mulher, em nome de Jesus. Deus hoje vem aqui para trazer cura aos seus relacionamentos. Quem sabe você hoje ainda tem feridas de relacionamentos antigos, feridas. Mas o Senhor hoje tem cura para a sua vida pela palavra de Deus. Aleluia. Deus te deu livramento quando Deus te tirou, talvez de um relacionamento que você não gostaria de ter saído, mas talvez seja um livramento que o Senhor te deu. Aquele namoro que você viveu, que você sofreu tanto na adolescência, e que você ainda sente lá que alguma coisa ficou presa por causa desse relacionamento. Talvez seja um casamento que você já não vive mais. Não sei quais foram os relacionamentos que você teve na sua história de vida, tanto sentimental quanto emocional, que trouxe para você feridas. Mas hoje o Senhor está dizendo, eu trago palavras de vida, trago palavra de cura. Glória a Deus. Pai, nesta hora nós estamos aqui em Tua presença, Senhor. Eu quero entregar esta live ao Senhor e declarar, Pai, profeticamente, como esta canção, Senhor, está falando ao coração desta mulher, em nome de Jesus, em concordância com este louvor, Pai. Eu quero declarar, Senhor, ó Deus, o Teu consolo, o Teu renovo, a Tua força para esta mulher, Senhor. Embora, Pai, ela tenha vivido circunstâncias difíceis, meu Deus, Tu és um Deus que restaura, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Eu oro por cada mulher que está chegando, por aquelas que ainda chegarão, aquelas que não chegarão ao vivo, mas chegarão na gravação desta live. Eu oro por todas elas, em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, eu peço que o Teu Espírito se aproprie desse momento, que o Espírito da sabedoria, que o Espírito da revelação se manifeste em nós e através de nós, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom, minhas amadas, mulheres de Deus, mulheres santas, guerreiras valentes do Senhor, sejam muito bem-vindas. Mulheres que estavam comigo ali no nosso 5º dia da nossa campanha, da Masterclass, campanha de restauração, 40 dias, glória a Deus. Hoje nós estamos no 5º dia, já ministramos e já fomos ministradas, glória ao nosso Deus por isso. E agora nós estamos aqui abrindo ao público a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que eu sou, é transbordante. Então aquilo que Deus me chamou para fazer foi para transbordar, foi para ensinar. E eu estou aqui para transbordar sobre a sua alma e chamar você para esse posicionamento também, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Fátima Lemes, Deus abençoe, shalom, shalom, minha amada Jussara, Pedrita Mames, a bênção Mames. Deus abençoe poderosamente a vida de cada uma de nós. Glória a Deus pelos feitos, tudo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus.
Vamos ler a palavra de Deus. A referência bíblica hoje está em Salmo 147. Glória a Deus. E o título da live hoje é Cura das feridas emocionais de antigos relacionamentos. E aqui eu quero que você pense, que você entenda como relacionamentos de forma geral. Não apenas de relacionamento amoroso, sentimental, mas também relacionamento entre amigos, entre pessoas que você talvez teve alguma experiência indelicada que trouxe para você algum tipo de consequência. Mas o Senhor está dizendo para você que Ele tem cura para a sua alma, cura para as suas emoções. O verso é o verso 3. Glória a Deus. Olha só, gente. Eu gosto dessa Bíblia da mulher, essa Bíblia de estudo da mulher, porque ela sempre tem uma reflexão, uma frase poderosa. Olha a frase que a Gil Briscoe escreveu, ó. Cuidado para não deixar seus sentimentos determinarem o que é verdade. Em vez disso, deixe a verdade ditar seus sentimentos. Olha que poderoso. Cuidado para você não deixar seus sentimentos dizerem o que é verdade ou não, de acordo com a ótica, né, da sua alma. Em vez de você deixar esses sentimentos determinarem aquilo que é verdade, deixe a verdade ditar os seus sentimentos. E Cristo é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. Glória a Deus. Olha só, eu vou ler aqui alguns versos até chegar aonde o Senhor determina. Salmo 147. Exortação a louvar ao Senhor pela sua bondade. Louvai ao Senhor, porque é bom, cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável. Decoroso é o louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Ei, você é Jerusalém de Deus, tá? Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus. Glória a Jesus. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Glória a Deus. Tem aqui até o verso 20, mas vamos ficar até aqui. Mas na verdade o verso-chave que nós iremos refletir aqui é o verso 3, onde diz diretamente aqui o salmista que o Senhor, Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das suas feridas. Primeiro você precisa entender o que quer dizer quebrantado, quebrantamento. Vem também de quebrado, de, sabe, que está despedaçado. Então o Senhor, Ele sara. Deus, Ele é especialista. E tem mais. Você imagina aí quando você acontece algum acidente, né, uma louça, algo cai, despedaça todinho. E às vezes você gosta tanto daquela coisa, aquele efeito de estante, sabe? Que a gente gosta tanto e acontece um acidente, quebra, meu Deus do céu. E a gente fica ali com o maior temor, a gente quer ter de volta aí, vai tentando restaurar, e aí vai botar cola, nunca vai ficar perfeito. Nunca vai ficar igual a como era o seu estado original. Nunca fica. E mesmo que a gente vá para profissionais, para especialistas, somente eles são capazes, pelo estudo, pelas habilidades, pelo dom que Deus deu, de restaurar. E assim mesmo, uma coisa ou outra pode se perder. Mas o Senhor, Ele é especialista em perfeição. Ele é perfeito. Um objeto quebrado, um vaso quebrado, que é assim que a palavra de Deus nos compara em alguns momentos, porque quem nos quebra é exatamente a desobediência, é o pecado, é o nós andarmos em lugares errantes, irmos por lugares, por caminhos tortuosos, e isso nos quebra. E quando nós chegamos diante do Senhor, todo quebrado, querendo ser transformado, restaurado, Ele faz um trabalho de especialista. E esse é o tempo que o Senhor está trazendo restauração para as nossas vidas. Então, é um tempo profundo de cura, de libertação, de restauração. Hoje nós vamos viver aqui nessa live um tempo, alguns minutos, onde
se nós permitirmos o Espírito Santo, ele vai tocar áreas escondidas, áreas que talvez o seu silêncio abafou, que talvez você pense que você nem sente mais dor, mas mesmo que essas áreas estejam aí, entre aspas, esquecidas no seu coração, eu profetizo que elas serão hoje visitadas. Que áreas são essas? De repente são feridas que foram deixadas por relacionamentos que você viveu. Olha só, a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, pessoas afiam pessoas, ou seja, pessoas curam pessoas. É por isso que eu digo, histórias de pessoas curam histórias de outras pessoas. A minha história transformada em Cristo tem o poder de transformar a sua. Deus, ele une-nos dessa forma, com esse propósito. Deus, ele tem prazer na nossa união e na nossa unidade, porque ele traz restauração unificada. Quando ele restaura uma mulher, ele vai restaurando também toda a casa. É por isso que você tem que se entregar ao seu processo de restauração, sem esperar do outro nenhum posicionamento. O posicionamento precisa ser seu. Então, esses relacionamentos aqui se trata de relacionamentos amorosos, amizades, laços familiares e até mesmo relacionamentos de lideranças tóxicas, lideranças autoritárias, lideranças que falharam, que pecaram, que foram injustas. Deus hoje tem palavra de liberação, de cura sobre a sua vida. E tudo que deixou marcas e que ainda te prende emocionalmente, Deus hoje ele quer tratar com você, porque ele quer curar a sua alma e libertar o seu coração. O meu versículo dessa semana é esse aqui, foi para a liberdade que Cristo me chamou. Glória a Deus. Gálatas 5, se não me engano, acabei não colocando aqui a referência. O Senhor nos chamou foi para a liberdade. Não foi para viver preso. Você tem que entender que existe uma diferença entre libertação e entre liberdade. Você pode ser liberto, mas você pode ficar aprisionado, inclusive dentro das coisas, dos critérios da libertação. Deus ele chamou você para você ser livre, para você se posicionar, para você avançar conhecendo a palavra. Tem pessoas que ficam presas, inclusive, em conteúdos de libertação. Não, se não ficar o tempo todo assistindo, vendo coisa de maldição hereditária, e não ficar o tempo todo bitolada nisso aí, não é liberta. Ei, o que vai garantir a sua libertação é a liberdade que você tem para escolher se você volta a pecar ou se você passa a ter uma vida diária de santidade. Essa é a liberdade pela qual o Senhor te chamou. Ele já te libertou de cativeiros? Ele já te libertou da escravidão? Agora ele está chamando para a liberdade. Porque às vezes nós pensamos que estamos libertas, mas nós não somos livres, não fazemos escolhas em Deus. O Espírito Santo ele não tem a direção, ele não tem o trono que ele precisa ter como Senhor para que nós usemos essa autoridade. Não existe autoridade se ela não for dada por Deus. Toda a autoridade ela foi constituída por Deus. Agora tem algo. Jesus disse, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu te dou autoridade. Deus veio, enviou Jesus, Jesus veio, recobrou, retomou essa autoridade e hoje ele te deu. Mas pastor, por que você fala tanto em autoridade, autoridade, autoridade? É porque posicionamento sem autoridade não é posicionamento. É só um lugar que está sendo ocupado. Você já viu uma pessoa, imagine aí um líder, que está sentado na cadeira do líder, mas não tem autoridade para liderar. As pessoas fazem o que querem no seu reino, no seu governo. Então não é autoridade. Então como é que eu não vou falar de autoridade se a minha proposta aqui é para que você seja uma mulher sábia e posicionada? Para você ser posicionada somente com autoridade. E eu quero que você pense e reflita aqui comigo. A autoridade, ela é reconhecida também pela forma como ela se veste, né? Já falei para vocês várias vezes que a nossa roupa representa, demonstra o nosso nível de autoridade, inclusive a autoridade espiritual, que também aqui a gente fala de vestes espirituais, e também o lugar aonde nós estamos assentadas demonstram a nossa autoridade. Se você fica lá no bar o tempo todo, como é que você vai ter autoridade espiritual? Olha o ambiente onde você está. Olha o trono onde você está sentada.
Então você tem autoridade sobre quem? Sobre o pecado? Não tem autoridade sobre o pecado, de forma nenhuma. Então o pecado está engolindo a sua autoridade. Agora, se você senta, imagine lá, o presidente, tem a cadeira do presidente ou não tem? Quem é que senta naquela cadeira? Somente o presidente. Aquela cadeira só é ocupada por outra pessoa quando muda o presidente. Lá na igreja não tem lá o púlpito, não é? Tem os lugares das cadeiras onde as pessoas sentam. É qualquer um que senta ali em cima? Não. Quem senta ali é quem vai ter a autoridade de estar com o microfone. É o pastor, é o presbítero, é o diácono, é o dirigente do culto, é o preleitor. Então, pessoas de autoridade, elas sentam em lugares de autoridade. Você já precisa ver que são princípios e muitas vezes isso aí é muito negado. Às vezes o pastor não faz questão de estar lá no púlpito. Olha só, isso aqui é uma configuração física que fala do espiritual. E muitas vezes tem igrejas até mesmo que estão sem autoridade espiritual, sem cobertura espiritual. Não é pelo fato do pastor não sentar no púlpito ou não. É porque o pastor não está se vendo como autoridade. Então é só uma reflexão aqui para você trazer, para eu trazer aqui para o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos lá, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui para nós falarmos desse assunto, cura das feridas emocionais dos antigos relacionamentos. Primeiro você precisa entender a ferida emocional. Primeiro, feridas emocionais vêm através de relacionamentos. Não existe ferida se não houver relacionamento. E relacionamento vai gerar feridas. Então, as feridas fazem parte do nosso processo de convívio social. Glória a Deus. Shalom, shalom, minha amada Joyce. Glória a Deus. Então, por exemplo, relacionamentos que terminam e que deixam rastros, deixam uma ferida. Então, não é sobre a ausência da pessoa, é sobre aquilo que ficou. E tem gente que foi ferida terrivelmente por autoridades, por pais, por mães, por professores, por pastores, por padres. Pessoas, por exemplo, feridas, mulheres abusadas, que foram feridas por líderes espirituais, geralmente vai ter uma resistência a Deus, porque Deus é autoridade acima de toda autoridade. O homem falhou, mas Deus acaba pagando o preço, né? No sentido de dizer que Deus não paga preço nenhum, mas eu falo assim que a mulher, ela passa a ver Deus de uma forma negativa porque alguém no seu pecado pecou contra ela e feriu, fez aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Inclusive, a palavra de Deus fala sobre o jejum que você deve fazer para agradar ao Senhor. E uma das coisas é essa aí. Cuidar para você não machucar as pessoas, não ferir. Não adianta você jejuar, você orar se você é, sabe, uma pessoa que fere. Se você é ferida, você vai ferir. É por isso que o Senhor está te trazendo aqui para você receber cura na sua alma dos relacionamentos que você viveu. Relacionamentos antigos, de ex-namorados, de ex-maridos, relacionamentos de pais, né, filhos, né, relacionamentos que trouxeram feridas. Todo e qualquer tipo de relacionamento pode trazer ferida. Então não é sobre você ficar... a pessoa já se foi, então já está tudo resolvido, não quero mais conta com aquela pessoa na minha vida. Só de você falar essa frase assim já demonstra em você uma ferida. Algo ficou. Culpa, palavras duras, traições, traumas, memórias dolorosas, dependência emocional, que é um grande demônio aqui que atua na vida das pessoas. Então muitas mulheres, elas até seguem a vida, mas elas continuam ligadas emocionalmente a algo que Deus já disse: chega, cessa, encerra isso aqui. Mas a mulher, por estar presa, porque ela está ferida, ela não consegue avançar. E muitas vezes ela nem sabe que tem aquela ferida ali na sua alma. Isso aí, minha amada, compartilha mesmo essa live em nome de Jesus. Compartilhe, irmãs, em nome de Jesus. Então, muitas vezes você nem sabe que você está ferida, até você ser exposta à verdade. Olha só o que foi que eu li aqui, a reflexão, ó. Deixa a verdade ditar seus sentimentos. E por vezes, por misericórdia, Deus traz a verdade para você. Você sabia que a verdade, ela tem poder de acabar com a sua ansiedade, com a sua depressão? Sua não, em nome de Jesus não é sua. É um modo de dizer. Cancelando agora, em nome de Jesus, essa palavra mal colocada. Então, a verdade,
ela tem poder para destronar a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a verdade sobre você, a verdade de Deus sobre você, a verdade para a sua história, a verdade do caminho da cura que você precisa seguir, ao invés de estar seguindo esse caminho mentiroso que o inimigo está dizendo que é por essa viés que você vai ser liberta, que você vai ser curada. Não existe cura nem libertação genuína se não for por Jesus Cristo de Nazaré. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em você e ele te convence do seu pecado, para que você acesse a verdade e você seja livre. A verdade é que traz libertação. Então, não adianta você ficar escondendo a verdade, por mais dolorosa que ela seja, porque quando você esconde a verdade, quando você omite a verdade, talvez seja um pecado que você cometeu e você omitiu. Quando você faz isso, você está se ferindo e ferindo outras pessoas. Você sabia disso? Você está trazendo feridas à alma das pessoas. E aí, você jejuma, você ora, e a coisa não vai andar, porque Deus, ele é justo. E o jejum que ele quer de você e de mim é esse: que nós tiremos as ataduras das almas das pessoas que estão feridas, que nós curemos as pessoas. E como é que eu curo as pessoas? Com a verdade, liberando perdão, pedindo perdão. É desse jeito. Eu já estou entregando já aqui agora a chave mais poderosa que tem da libertação, que é o perdão. Então, se você quer ser livre dessa ferida emocional, dessa dor, desse trauma, dessa traição, libere o perdão e deixa que o restante o Espírito Santo vai tratando com você e em você para uma grande obra que ele tem na sua vida. Mulheres feridas por relacionamentos tóxicos, mulheres feridas por traição, por abandono, por agressão, mulheres feridas no corpo, na alma, e muitas vezes uma palavra que é dita dói muito mais do que um tapa no rosto, uma palavra maldita, uma palavra lançada, uma palavra que gera raiva, que gera ódio, mágoa. E tem tantas pessoas presas a palavras que foram ditas há 1900 e bolinhas. E não vale a pena, porque você não vai avançar na sua vida enquanto você não destruir essas palavras do seu coração, essa mágoa, esse vazio que ficou pela ausência de um pai, de uma mãe. O relacionamento que você acha que você deveria ter com seu pai, com sua mãe, que você não teve, por causa disso essa ferida está aí. Ei, não vale a pena. O Senhor está dizendo para você: eu quero curar as feridas da sua alma que foram causadas por relacionamentos. Seja relacionamento conjugal, seja relacionamento de pai, mãe, familiar, de amizades, seja de que tipo de relacionamento for que você viveu. O Senhor tem cura para você e você precisa entender essa ferida emocional antes de você avançar para o passo da cura, da libertação. Veja o que a palavra de Deus diz aqui no nosso versículo-chave, que é o verso 3 do livro de Salmo 147. O Senhor sara o coração quebrantado, aleluia, e ele desata, ou seja, ele trata os feridos. Glória a Deus, aqui na minha versão diz assim, porque eu tô com duas versões aqui. Na minha versão, na Bíblia da Mulher, na Bíblia de Estudo da Mulher, diz assim, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Aqui na outra tradução tem, sara o coração quebrantado e trata as feridas, trata das feridas. Então, Deus, ele não ignora a sua dor. Será que Deus não está vendo tudo que eu estou passando? Onde é que está Deus? No mesmo lugar que você colocou ele. Onde é que está Deus que não está vendo tanto sofrimento? No lugar aonde as pessoas colocaram ele no seu coração. Deus não está vendo meu sofrimento, não. Deus, ele está onde? Está no lugar que você colocou ele, no trono que você colocou ele. Ou talvez ele já nem está em trono nenhum. E você está igual a Sansão, pensando que ele está no trono. E mal viu que ele já saiu, que a regência já não é dele. A unção foi embora, você se distraiu, a unção foi embora e você nem percebeu. Triste vida foi a de Sansão, quando ele decidiu entregar, ele brincou com a verdade.
ele brincou com a verdade e ele deixou que os sentimentos dele determinassem o que era verdade. Ele deixou Dalila dizer para ele: olha só, você não me ama. E ele começou a ficar comovido e tal, e ele começou a dizer a verdade para sentimentos errados, para investidas erradas, para tentativas erradas. E por causa disso, aquele relacionamento trouxe ferida. E não trouxe ferida somente para ele não, tá? Trouxe ferida para toda uma nação. E como consequência, quantas coisas aconteceram. Mas Deus, ele sara o coração quebrantado. Você vai ver Sansão depois se arrependendo. Quebranta o seu coração diante de Deus. E Deus, ele trata com Sansão em honra. E na morte dele foi quando ele mais teve vitória sobre os seus inimigos. Então não deixe as verdades determinarem aí, ou seja, não deixe os seus sentimentos determinarem as verdades que você precisa ouvir, que você precisa acessar. Deixe sim que a única verdade determine as suas emoções. Você precisa colocar suas emoções de acordo com a verdade da palavra de Deus. As suas emoções são mentirosas. Elas mentem para você, elas te enganam. Lembra? A luta do crente não é contra as emoções, não é contra a carne, nem é contra o sangue. O sangue representa exatamente isso, as emoções. A sua luta é contra principados e potestades. Então você precisa usar a verdade de Deus para você ser curada. E a verdade de Deus para você hoje é que ele sara o coração quebrantado e trata as feridas. Ele não rejeitou a sua dor, ele não te rejeitou, não foi ele que te abandonou, não foi ele que te ignorou. Muito pelo contrário, ele procurou estar com você o tempo inteiro, mas você tirou ele do trono. Talvez tenha sido isso aí. Quem sabe você foi ferida por um relacionamento amoroso, por causa de um namoradinho, de um sentimento de paixão, de adolescência que você teve, e o seu pai e sua mãe disse: não vá, não entre nesse relacionamento, não namore, não faça. E você foi e fez, desonrando pai e mãe, desobedeceu, entrou por caminhos tortuosos e deu ruim. Talvez tenha sido isso que aconteceu com você. E hoje talvez você tenha casado com esse homem debaixo de uma desproteção porque o seu pai e sua mãe não concordou, não tem autoridade, não tem bênção para este casamento. Talvez seja por isso que o seu casamento hoje está assim. E você precisa voltar e se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir perdão a seu pai, a sua mãe. Não desfaça o casamento não, porque Deus, ele quebra o coração, ou seja, ele corrige, ele sara o coração quebrantado. O Espírito Santo gera esse quebrantamento. É o Espírito Santo que gera para poder você reconhecer. E depois ele vem e sara aquilo que foi quebrado pelos relacionamentos. Aquilo que foi quebrado pelas palavras de maldição que um pai, que uma mãe falou. Ah, você nunca vai dar certo. Seu casamento vai ser assim, assim. Vai acontecer isso, isso, isso. Cuidado, boca, com o que você fala. Cuidado, boquinha, o que fala. Que sai amaldiçoando aí os filhos, amaldiçoando as pessoas. E depois as pessoas ficam desnorteadas na vida. Quantas pessoas identificando, reconhecendo que, olha, minha mãe falou isso, meu pai falou aquilo, aconteceu isso e isso, uma professora falou, meu patrão, meu pastor, meu Deus. Aí a gente tem que ter o bom senso e o discernimento espiritual para identificar o que foi que aconteceu, para cancelar essas palavras. Olha só isso aqui, relacionamentos bons, mas que ferem também. É por isso que você tem que ser blindada, você tem que estar em vigilância, tá? Em nome de Jesus. E hoje o Senhor, ele quer tocar exatamente aonde talvez alguém tocou uma vez e feriu e você se fechou. Diz assim, ó: não tenho mais relacionamento com nenhum homem. Homem é tudo igual. É mentira de Satanás. É mentira. Sabe o que é igual? As mentiras que Satanás conta. Ele só muda o cenário, mas a mentira é sempre a mesma. Ele sempre vai dizer essas coisas. Aí mulheres que ficam feridas não querem mais se relacionar com homem nenhum. Mulheres que ficam feridas saem da igreja, vão congregar em outro lugar, mas vão para outro lugar ferida. Quando chegar lá vai ferir outras pessoas e ainda vai ser mais ferida ainda.
Porque uma alma ferida, ela não se protege, ela não tem força para se proteger. E aí depois vai ficar pedindo oração aqui e ali e não sabe aonde foi a raiz. Aonde foi que você foi ferida. Aonde foi que você não foi amada. Aonde foi que você não foi compreendida por alguém que você gostaria de ser amada, de ser validada, de ser vista. E não aconteceu. Você não tem poder de transformar o outro, mas você tem poder de transformação sobre aquilo que o outro traz sobre você. Você pode mudar essa história e você vai, se você decidir se entregar ao Senhor e ouvir aquilo que Ele está falando ao seu coração. Agora, como é que você vai fazer para você se libertar emocionalmente dessas histórias do passado? Primeiro, é um grande desafio, mas há um passo a passo para você fazer. Você precisa caminhar pelo caminho da libertação. A oração, ela liberta. Agora, se você ora, o ato de orar já traz um nível de libertação. Porque o que é que liberta? São as palavras declaradas. A verdade que são ditas. Quando você expõe do seu coração as dores da sua alma. E não é ficar expondo as dores da sua alma no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, desabrafando no grupo da família, que fica às vezes, umas situações desagradáveis. Não é desse jeito que se trata feridas, não é. Pelo contrário, fere mais, porque há uma exposição em um ambiente não preparado para a cura. Agora, quando você está em um ambiente como esse, um ambiente de cobertura espiritual, quando você vem para uma masterclass, quando você vem para uma mentoria, que você abre o seu coração, que você fala dentro de um ambiente de cura, dentro de um ambiente de proteção espiritual, dentro de um ambiente de autoridade espiritual, ali é o lugar certo para você expor suas feridas. Para de ficar expondo seus problemas nas redes sociais. Para de ficar mandando mensagens de desabafo no Facebook. Vai desabafar com Jesus. Esse é o primeiro passo. Fale o nome da pessoa em oração. Exatamente, você precisa falar o nome. Você precisa dizer: Deus, eu entrego fulano de tal nas tuas mãos. Mas pastor, eu tô com tanta raiva. Eu tenho tanta raiva dessa pessoa. Tenho tanta raiva dessa pessoa que, se eu puder, só de ouvir o nome dela, eu escumo. Você já viu pessoas assim? Que ficam espumando, Espumar. Ficam espumando quando ouve o nome de alguém. Muda o semblante da pessoa. A Bíblia diz que o rosto fala daquilo que está preso no coração. A boca manifesta os segredos do coração. Então não adianta você esconder pecado. Não adianta você esconder o que fez. Não adianta, porque uma hora ou outra vai aparecer no seu comportamento. Os seus comportamentos são os frutos. Talvez as pessoas que não estejam atentas, elas vão nem perceber, talvez. Mas quem tem discernimento espiritual, quem tem conhecimento, quem estuda sobre pessoas, detecta. E às vezes você não precisa nem ser um especialista em pessoas, em comportamento humano, para você detectar: a ferida está ali. Eu olho para as pessoas, nas falas delas, e eu já consigo identificar: a ferida foi ali. Às vezes as mulheres estão compartilhando situações comigo e eu fico esperando a hora dela dizer: e aí eu fui abusada sexualmente. Já sei, eu já sabia. Há um padrão. Há um padrão que vai acontecendo. E muitas vezes esse abuso vai além, não é apenas o sexual, vai além. É um abuso que não parece abuso, que eu já tratei de mulheres assim. Meu Deus, pastor, eu não sabia que eu tinha sido abusada sexualmente. Pois bem, você foi. Mas você não percebeu, não discerniu que isso era um abuso. Que a gente tem que ter níveis de discernimento, Precisamos de buscar o conhecimento para isso, para termos discernimento. Talvez você esteja sim em situações como essa, mas o pecado que você cometeu, que você está tentando esconder, não vai te ajudar, não. Não vai te ajudar. Então talvez o pecado também, eu quero dizer assim também, o pecado que a outra pessoa cometeu contra você, acusá-la e mantê-la presa no cativeiro, querer fazer ela pagar, contra ela, você se opondo contra ela, não vai te ajudar. Vai ferir você ainda mais. É por isso que o primeiro desafio que eu lanço para você, em oração, ainda que você não consiga dizer o nome, fale. Agora, não fale no pensamento, não. Seja corajosa. Seja corajosa.
fale com a boca bem alto. O mundo espiritual, ele reage às palavras. As palavras, ela, além do som, elas têm uma vibração no mundo espiritual. Nós não estamos vendo porque está se tratando do mundo espiritual. Enquanto eu estou falando aqui, ó, ondas, sabe, de vibração está passando aqui, e essas aparelhagens todas tecnológicas, então, é pura energia, pura vibração, e está havendo a comunicação aqui através dessas ondas. Isso aqui é uma mistura de física aí que eu não tenho nenhuma especialidade nisso, mas a gente aprendeu o básico na escola, né? Então, palavras são exatamente ondas que vão vibrar. Agora, como que você vai vibrar? Como que essas palavras vão vibrar? Quando as palavras vibrarem, qual é a emoção que ela vai trazer à tona? Qual é a emoção que ela vai conectar? Porque palavras conectam. Quando você ouve aqui, você sente algo. E o Espírito de Deus não é essa vibração não, tá? O Espírito de Deus é o Espírito de Jesus que habita em você para dizer, conhecendo Ele todas as coisas, para dizer, é isso que você precisa, filha. Se convença, peça perdão, eu estou aqui para te ajudar, eu vou te restaurar, eu vou te sarar, eu vou curar a sua alma. Não importa o tamanho da ferida. Então entregue essa pessoa ao Senhor e libere perdão para ela. Isso mesmo. Você só vai precisar dizer isso. Eu libero perdão para João. Eu libero perdão para Maria, que fez isso, isso e isso. Eu libero perdão para minha mãe, que falou isso, isso e isso. Para o meu pai, que fez isso e isso. Não importa qual tenha sido o tamanho do pecado que ele cometeu. Já pensou se Jesus chegasse lá na cruz do Calvário com a lista para dizer assim, ó, essa daqui eu libero perdão, essa não? Não! E outra, Jesus só morreu, tipo, definiu tudo quando, ó, toda a gota de sangue dele foi derramada. E ele disse, está consumado. Ou seja, aquela lista que ele tinha de gerações e gerações que ainda viriam, ele estava dizendo ali, olha, essa daqui tá livre, tá livre, tá livre, tá livre. Imagina uma lista aí e o seu nome tá lá no meio. Você passou por essa lista livre, ilesa. Mesmo você tendo pecado, Jesus, ele não tinha pecado. Não tem pecado em Jesus e ele tomou sobre ele todo esse pecado e sofreu daquele jeito, por mim e por você. Então, por que é que você quer manter essa pessoa ainda na sua lista? Não faz sentido. Não é pela pessoa, é por você. Então, mesmo com dor, mesmo com lágrima, com choro, com revolta, seja lá com o que for, libere. Deus honra a sua entrega. Libere e entregue a Deus. Deus, eu coloco fulano nas tuas mãos. E eu quero dizer aqui que eu libero perdão para fulano. Mas o coração está doloroso ainda. E vai continuar. Porque também a dor que você permitiu ter é o que você teve de habilidade para você se proteger ou não. Você não tinha habilidade para... Veio um ataque espiritual e você estava com armadura danificada. A couraça da justiça, você estava sem essa couraça. Você não é justa por si só se não for justificada pelo Senhor. É por isso que o Senhor, ele é a nossa justiça. Ele se coloca na nossa frente quando nós estamos seguindo princípios. Se eu e você não obedecemos princípios à justiça do Senhor, ela não vai cumprir o seu papel, porque ele é tão justo que ele não vai se colocar diante de uma pessoa que está fora daquilo que ele quer. E nem sequer o chama, né? Porque às vezes Deus, por misericórdia, Deus ele vem pela misericórdia dele. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Então vamos pensar sobre isso. Se entrou uma mágoa no coração, é porque a couraça da justiça está danificada. A couraça da justiça, ela vai proteger. Vamos pensar aqui no mundo físico para a gente entender o espiritual. Todos os nossos órgãos vitais geralmente estão aonde? Na frente, na parte da frente do nosso corpo. Os órgãos vitais, né, que vão manter-nos vivos. Coração, pulmão, intestino, tudo está aqui na nossa frente. Então a couraça da justiça, ela tem esse poder de proteger. Ela, ó, nos justifica. Cristo é a nossa justiça, é Ele que nos justifica. Então se nós permitimos que a mágoa entre, é porque nós não conhecemos a verdade ainda. É porque nós ainda estamos presos em situações e circunstâncias que nos conectam com aquilo que foi feito. Então esse é um exercício diário. Você precisa se proteger nos relacionamentos.
Porque na hora da fúria o inimigo utiliza as circunstâncias. O marido pode ser o maior pregador do universo, pode ser um grande homem de Deus, mas ele é um ser humano também. E ele tem tendências pecaminosas. Embora o pecado não o domine, se ele não vigiar, se ele não estiver o tempo inteiro selado, dedicado, ligado com Deus, ele peca, ele fala uma palavra da mesma forma como eu e você também. Não existe nenhum perfeito, só o perfeito que nos aperfeiçoa de glória em glória, até o nosso corpo ser completamente transfigurado na glória de Deus, no corpo incorruptível. Somente quando formos transformados é que seremos perfeitos como Ele. Mas enquanto nós habitarmos nesse corpo aqui, ó, enquanto a nossa alma, nosso espírito estiver habitando nesse corpo aqui carnal, não tem perfeição. Nossa carne, ela não tem perfeição, não existe eternidade para nossa carne, mas o nosso espírito, ele é eterno, e nós viemos de Deus, é do Espírito de Deus que nós viemos, ele habita em nós, e nós habitamos nele, e aqui é onde entra o grande favor do Senhor, a sua misericórdia. Então, entregue o nome dessa pessoa, e se eu fosse você, eu já estava aí escrevendo. Mesmo que você não sinta mais nada, assim, você pode pensar que não sente, mas de repente vai vir. Olha, depois que você é ministrado, o Espírito Santo vai ali remoendo no seu coração. E quando acontecem as coisas, o Espírito Santo vai te lembrar, olha aquilo que você ouviu. É a hora de colocar em prática. Então, essa é uma mensagem aqui para você levar para a vida. Proteja o seu coração. Proteja, em nome do Senhor Jesus. E todas as vezes que você for magoado, decida imediatamente, seja rápida, para pedir perdão e para perdoar. Não guarde para depois. Porque depois vai dar trabalho, depois vai vir a vergonha, depois vai vir a culpa, e aí o inimigo vai trazer um grande emaranhado, e isso pode lhe prejudicar. Seja sábia, em nome de Jesus. E mesmo que você esteja aí aprisionada, tanto dentro de um cativeiro, no coração de uma pessoa, ou com uma pessoa aprisionada dentro de você como cativeiro, libere essa pessoa e seja livre também, em nome de Jesus. E somente o perdão tem esse poder de liberação. Entregue primeiramente a Deus, e depois você vai fazer aquilo que o Espírito Santo, ele vai te liberar para fazer, ele vai te instruir, ele vai te direcionar. Então, o primeiro passo que você tem que dar é com você. A dor que você está sentindo, a ferida que você está sentindo, por mais que não pareça, não diz respeito a outra pessoa, diz respeito a você. Você já viu pessoas que ferem, machucam com palavra e depois fica com a cara lisa, como a gente diz, né? Como se não tivesse nada acontecido. E às vezes para a pessoa não aconteceu nada mesmo, não. Às vezes é porque a pessoa é manipuladora mesmo, é hipócrita. E por causa disso, eu sou obrigada a ficar com o lixo dele? Não. Eu não sou obrigada a ficar com o lixo de ninguém. Você não é obrigado. Você tem decisão, poder de decisão. A autoridade aqui está nisso, de você se posicionar e dizer, eu não quero isso aqui para mim. Não é essa escolha que eu vou fazer. Então, olha, devolvo o lixo para a pessoa. Não, devolver o lixo para a pessoa não quer dizer, é você. A pessoa xinga, é você, não sei o quê. Não faz sentido isso. Devolva. Você vai entender o quê? O que essa pessoa falou não é sobre mim, é sobre ela. A pessoa entrega o que tem no seu coração. A pessoa entrega aquilo que permite ser influenciada. E às vezes, a Bíblia diz que há uma influência ao nosso derredor. E se eu e você falhamos no cumprir dos princípios da palavra de Deus, a influência nos pega rapidinho, porque o mundo espiritual ele é rápido. A batalha é assim. Então, há uma luta constante do corpo contra o espírito. A carne contra o espírito. Então, seja intencional em nome de Jesus e gere no mundo físico aquilo que você quer viver no sobrenatural. Em oração, entregue essa pessoa e declare sobre a sua vida. Olha, coloque lá numa frase onde você vê, uns lugares mais acessíveis para você, sei lá. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer viver, aquilo que você quer colocar, impregnar na sua identidade, coloque visível. A Bíblia fala lá em Deuteronômio, quando o Senhor fala para Moisés sobre como os pais deveriam se comportar e ensinar os filhos. A palavra diz assim, olha, vocês precisam falar da verdade, precisam falar de mim, de Deus, todo dia com seus filhos. Ah, mas meu filho não quer ouvir, mas falem.
Fale todo santo dia, ensine, instrua, fala, olha, coloque os mandamentos nos umbrais da porta, coloca assim, ó, no caminho, a visão, que é para quando alguém passar, ó, ver aquilo que está escrito ali, ó, ate no seu braço, na testa, no pescoço, em tudo quanto é lugar, porque isso precisa ser colocado como lembrete. Se você quer ser uma mulher perdoadora, escreva assim, ó, eu sou perdoadora. E escolha um versículo lá que fale do perdão e declare isso. Tenha o hábito de usar a palavra de Deus a seu favor, para sua proteção. Tenha esse hábito. Pega a palavra, pega o versículo e coloque na sua vida pessoal e escreva, coloque diante dos seus olhos. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas às vezes a palavra não consegue ficar escondida no nosso coração porque ela não pode ficar no meio contaminado. Ela vem para dissipar, para tirar o problema, para limpar. Mas quando nós não queremos essa limpeza, a palavra ela não vai fazer esse papel. Somente pelo Espírito Santo é que o Espírito Santo vem ó, confrontando, corrigindo, e chega um momento em que você se rende, mas é pelo Espírito Santo. Se você não sente arrependimento no seu coração, ore. Pedir para ter um coração arrependido não é pecado, muito pelo contrário, é uma oração muito honrosa. Se você quer libertação e você vem de cara limpa sem se arrepender, não vai ter libertação, não vai. Às vezes as pessoas vêm assim, ai, eu descobri que eu fiz isso e isso. Cadê? Não tem sinal de um pingo de arrependimento. Às vezes vem até com lágrimas, mas como diz o ditado, lágrimas de crocodilo. Então, o que é que está acontecendo aí? Tem que orar e pedir ao Espírito Santo. Muitas vezes Deus ele revela assim, ó, às vezes as pessoas vêm conversando algumas coisas e a gente de cara, Deus dá uma palavra de conhecimento, dá um discernimento assim, ó. Às vezes é porque a pessoa cometeu um ato, um pecado no passado, sei lá, um adultério, um aborto, uma mentira uma coisa que ela omitiu do pai, da mãe, sei lá, tantas e tantas coisas. Aí vem, pastor, ore por mim, porque eu quero fazer isso, isso e isso, eu preciso de libertação, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você olha assim para a pessoa, dá vontade de perguntar. Gente, se eu estiver dentro de um processo de mentoria, eu pergunto. Pergunto e vou direto. As mulheres que tem aqui, que já tiveram a oportunidade de serem mentoradas por mim, que às vezes até vem com alguma situação, porque aqui nesse detox espiritual não deixa de ser uma mentoria gratuita. Às vezes a mulher está falando uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Aí eu vou e pergunto a outra coisa. Aí tipo, como assim? O que tem a ver? Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou vendo. Eu sei o discernimento que Deus está me dando. E aí eu vou lá, a gente tá falando de um assunto, começa que eu coloco o outro, e a mulher, tipo, aí depois eu vou e amarro aquilo ali, ó, pra poder a mulher ver, ó, o problema tá aqui. Você tá errando nisso, 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 nisso. Então você vê de cara quando tem arrependimento verdadeiro, quando tem um coração quebrantado. Deus ele não vai rejeitar esse coração contrito de forma alguma. E aí a libertação acontece. Agora a pessoa vem, fala, e depois aí a gente vai e pergunta, e aquilo aqui, e aquele acontecimento, e aquela, não, aquilo ali não sei o que, não tem arrependimento nenhum. Vai pagar a mentoria, vai passar por vários mentores, pastores, seja lá o que for, e não vai ser liberto. Não vai, porque não conseguiu enxergar, não conseguiu detectar. Então, pense sobre isso aí, em nome de Jesus. Olha a Flávia falando, uma das coisas que mais descobri no detox foi quando estou errada. Olha só isso aqui é poderoso. Mas o poder do detox é esse aqui. Ó, mostrar, é isso aqui que está intoxicando. Então vamos tirar, vamos limpar. O bom é que tem, mostrando a sujeira, mas tem também o remédio, né? Glória a Deus. Então primeiro você vai, como eu estou dizendo aqui para você se posicionar e se libertar emocionalmente desses relacionamentos. Orar ao Senhor, falando o nome da pessoa, liberando perdão, tá? E depois você vai declarar sobre você, sobre quem você é, sobre a sua identidade, através da palavra de Deus, declarando, pedindo ao Senhor que o Senhor cure essas feridas. Não aceite, diga, Senhor, eu não quero mais, eu não aceito mais essas dores dentro de mim, Senhor, não combina com a identidade que o Senhor disse que eu tenho, eu sou tua filha. Então ore ao Senhor e declare isso também no mundo espiritual. Então faça atos proféticos. Seja intencional nisso. Isso aqui que eu falei, ó. Escrever um versículo na primeira pessoa e coloca lá, são atos proféticos. Eu uso isso aqui o tempo todo, porque eu preciso blindar a minha mente das mentiras de Satanás.
E olha que vira e mexe, ele não lança umas coisas. Ele começa a lançar umas coisinhas que eu digo, né? Então, se a gente não vigiar, olha a gente caindo de novo. Os ataques espirituais que a gente enfrenta, muitas vezes é porque tem coisas que a gente não percebe que está acontecendo no reino espiritual. É por isso que nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo, porque ele nos revela. E aí depois você vai, porventura, se por acaso você tem objetos em casa que te prendem a esse passado, a essa pessoa, fotos, cartas, lembranças, roupa, presente, seja lá o que for, aquilo que te conecta emocionalmente a essa dor precisa sair da sua casa. Aí a mulher, ela teve um relacionamento com o marido, divorciou, foi feliz, saiu estragada, acabada, destruída emocionalmente desse casamento. E ela continua com a cama. Tu joga essa cama fora, dá um jeito e outra. Cama, gente, é um negócio assim delicado, viu? Porque o que acontece na cama? E é porque a gente não tratou ainda. Eu já tratei em alguns momentos, mas em live a gente tem até receios. Geralmente a cama é o lugar da intimidade. Não é qualquer pessoa que senta na sua cama, não, gente. Não permita isso. É um lugar sagrado, é um altar. E outra, ali você se entrega como oferta, como sacrifício a Deus. O sexo tem esse poder. Aí o altar foi contaminado. Meu Deus do céu. E aí você permite-se, deita em qualquer lugar, né? Tá aí e depois, vou outro relacionamento, não se livra das coisas, de objetos, de coisas. Gente, aqui é só para quem tem um nível de fé, né? E que tem um nível de discernimento para saber que objetos físicos carregam presenças espirituais, influências espirituais. Então, a memória está ali vendo, o cérebro, a sua mente está vendo ali o tempo todo aquele objeto. E inconscientemente, aquela memória, aquela lembrança está sendo reativada. Quantas vezes do nada, você não pensou nada antes que você se lembre. E aí você revive uma dor que você achava que você já estava ali. Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes é porque você está vendo, os seus olhos estão vendo e está registrando, ativando uma memória inconsciente de uma ferida que foi aberta e aquele objeto está te lembrando. E às vezes tem objetos claros. Quer ver uma coisa que sempre deparo situações assim? Mulheres que se divorciam e ficam guardando vestido de casamento, foto de casamento, álbum do casamento, né? Alianças. Se divorciou, se livrou. Não, estou guardando ali. E depois está orando, pedindo a Deus para Deus mandar um marido. Para Deus restaurar a vida sentimental, o relacionamento. Mas a aliança não jogou. Não, mas pastora, é uma aliança de ouro. Então tá. Se bens materiais, se ouro físico vale mais do que a sua libertação e a sua restauração, tudo é uma questão de escolha. Foi você que escolheu. Então você escolhe ficar preso em um cativeiro emocional por causa de uns pozinhos de ouro, umas bagagenzinhas que você escolhe ficar guardando dentro da sua casa. Faz sentido? Existe dinheiro que pague a sua liberdade? Existe dinheiro que seja melhor? Existem objetos que sejam melhores e maiores do que a sua libertação? A sua reputação fica onde? A sua reputação espiritual. Pessoas que ficam na escassez, presas aos objetos, ficam presas, isso é dependência emocional. Isso é dependência emocional. E a orientação que eu dou no caso, vira e mexe tem algumas situações assim. Você casou na igreja, tem seu álbum, tem aquela coisa toda ali. Não era o que você queria, você não casou para separar. Você não casou para divorciar. Mas infelizmente foi o que aconteceu, tudo é uma questão de escolha. Se hoje, Deus me livre e me guarde, se hoje meu marido encasquetar, não quero mais ficar, eu vou obrigá-lo, não tenho condição de obrigar ninguém. É uma destruição que acontece. Que quando acontece isso, é uma destruição. Gente, um divórcio é um luto, é uma dor de um luto, de uma perda de uma pessoa que demora da mulher se recuperar.
Junto com o divórcio vai quebrando uma reação em cadeias. Filho vai sendo destruído, finança vai sendo destruída, é uma tragédia. Um divórcio é uma tragédia, é uma catástrofe. Não existe essa, mas foi um divórcio amigável. Não existe isso. Por mais que você tente amenizar, é um problemaço. Que depois filhos vão ter que dar conta de se equilibrar para poder se reajustar, para se alinhar no mundo espiritual. Então, muitas mulheres ficam nessa dúvida. Mas eu tenho esperança dele voltar. É profético, eu vou deixar. Foi o Senhor que te disse isso. Deus te disse que ele vai restaurar. E outra, se Deus ele quer restaurar, será que Deus ele não é poderoso para te dar uma nova história? Mesmo que seja restaurando o casamento, será que Deus ele não é poderoso para ele fazer muito mais do que você quer, do que você pede, do que você pensa? Aí muitas vezes fica atrás de fala de profeta e não se posiciona. Faça os seus propósitos de oração, tenha o seu discernimento, tenha a sua fé. Não estou dizendo para você não ter fé e acabou o casamento hoje e amanhã você já sai destruindo tudo. Não é isso. Vai dissolvendo tudo que vai acontecendo. Passou um tempo, não tem possibilidade, é só problema. Gente, o outro não quer, libera ele. Não tem pra onde correr, vai ficar se rastejando, vai ficar se humilhando. Isso aí não é amor próprio, não. Isso é prisão emocional, é dependência emocional. E Deus ele não tá nisso, pelo contrário, ele quer te tirar disso, em nome de Jesus. Então fica a mulher anos e anos, olha, teve um relacionamento no passado e ela nem deu conta que ela guardou uma foto do namorado e hoje está com um problema no casamento. E tem uma ligação naquela foto ali. Ah, pastor, mas é apenas uma foto. E a ligação emocional e espiritual que tem ali? Você não sabe se o inimigo está utilizando esse objeto. O Espírito Santo ele vai te revelar, ele vai te mostrar. O detox que a gente faz aqui é completo. Corpo, alma e espírito. Vá visitando as gavetas do seu quarto. Vá visitando as gavetas da sua sala. As gavetas da sua estante. As gavetas lá do seu guarda-roupa. Vá visitando as gavetas da sua alma. Para ver os objetos que estão aí escondidos. Que precisam ser tirados. Que precisam ser desligados no mundo espiritual, em oração, em declaração. Tire esses objetos que te prendem ao passado. Você tem um álbum de casamento, foi o seu casamento. Você tem filho? Ah, não tenho. Se você quer se desligar, se o Espírito Santo já te falou tudinho que você já não quer mais vínculo, Deus ele é poderoso para te dar um álbum de casamento muito melhor do que esse que você tem. Se por acaso Deus ele tiver plano de restaurar, Deus ele tem sempre plano de restaurar, mas existem situações que são irreparáveis. E não é porque Deus não quer reparar, é porque ele não vai contra os seus próprios princípios. Se não houver unidade, se o outro não quiser, você não vai colocar uma arma na cabeça dele e vai manter no relacionamento. A maior besteira que as mulheres fazem é isso aí. Querer prender homem, tendo filho para segurar homem, só vai colocar o filho no esparro. Muitas mulheres tolas que fazem isso e as crianças, os filhos que acabam pagando com as consequências. Então, se desfaz desse hábito de casamento, se você está entendendo aqui dentro de todo o contexto que eu estou falando. Agora você tem um filho, chega para o seu filho em respeito, sabe por quê? Porque o seu ex-marido, ele não é ex-pai do seu filho, não. Chega para o seu filho e diga, filho, você sabe que já não tem mais nada, agora você tem interesse nisso aqui, porque isso aqui também faz parte de você, faz parte da sua história. Se ele quiser, ele fique com o álbum. Fora isso, não guarda isso dentro da sua casa, porque isso vai te prender, isso vai te machucar, isso vai te ferir. Vai te ferir, vai te ferir, vai te ferir. Vai machucar você. Eu estou dando um discernimento aqui, um direcionamento, na verdade, para você. Agora, o discernimento é você que vai ter sobre o Espírito Santo, é sobre o Espírito Santo discernir em você. Então, tudo o que te conectar à pessoa, ao relacionamento, à época, ao momento, às palavras, se desconecte por completo. Tudo que você trouxe de bagagem do mundo, roupas, você andou no mundo de trevas, se prostituindo, foi para lugares onde o Senhor não estava, foi frequentar motéis, usando peças íntimas, usando aquelas roupas íntimas, e hoje você quer reutilizar essas coisas, gente, e aí você se lembra
De repente você olha, você veste uma roupa íntima, né? Uma camisola, uma coisa assim, de que você usou quando você estava lá nas trevas, cometendo promiscuidade sexual. Hoje você traz isso para o seu relacionamento. Vigia. Tira essa podridão, queima. Nem dá, tá? Tem coisas que nós não doamos para bazar. Nós não doamos porque é tão contaminado que só vai piorar a situação da vida dos outros. É por isso que você tem que vigiar com roupas que você compra no bazar, roupas usadas. Se roupa nova, você já tem que orar, repreendendo todo tipo de consagração. Piorou. Então, ore aí ao Senhor e tenha discernimento sobre isso aí, em nome de Jesus. Porque o detox, ele é profundo. Ele tem que trazer, libertação. Se não trouxer libertação, alguma coisa está errada. E o Senhor está aqui falando para nós, essas verdades é para trazer confronto, mas é para libertação. Não é sobre você guardar raiva. Não é sobre você, tô com raiva disso aqui, vou jogar tudo fora, movida pela raiva. Não, é você ser movida pela revelação, pelo discernimento do Espírito Santo. E é um posicionamento que você precisa ter pela sua libertação. E quando você faz isso, o que é que você faz? Você abre espaço para o novo de Deus. Deus, ele não vai curar lembranças que você insiste em manter vivas na sua memória. Divorciou. Não tem mais possibilidade. Continua usando esse anel. Eu quero me casar. Coloco uma aliança aqui para fingir que eu sou casada. Você não é casada não, fia. Dói na alma ouvir isso. Você não é casada, você está na fornicação, está no pecado. Você está aqui para Deus abrir as portas para você ser casada. Então, coloque outra coisa. Não use esse dedo aqui, para você colocar anel se você não está realmente aliançada com o homem. Que é isso, pastora? Que duro. Pois bem. Mas é profético, é pela fé. Use em outro dedo, profetizando. Eu declaro, bote aqui nesse dedo, digo, eu declaro que logo, logo ele vem para aqui. E ore todo dia, declarando, ativando, gerando isso no mundo espiritual. Em nome de Jesus Cristo, que você vai ver o que é que vai acontecer. Eu estou te dando aqui, você vai discernir, fazer no Espírito conforme o Senhor tem para a sua vida. Amém, amadas? Então, veja bem, tem uma história aqui muito forte, que é a história de Raquel e os ídolos do seu pai. O que foi que aconteceu? Raquel, ela sai da casa do pai, né? Porque Jacó, ele como consequência dos seus pecados, dos pecados dos seus antepassados, ele acabou também sendo enganado. Ele foi um homem que enganou e ele acabou também sofrendo consequências com o espírito do engano. Só que Jacó, ele foi transformado na metade do caminho, no meio do deserto, no meio da caminhada onde ele estava indo, lá depois dele ter praticado terrível pecado, enganando seu pai, trazendo muita fúria no relacionamento com seus irmãos, com seu irmão Esaú, a ponto de ficar anos e anos sem falar com o irmão, sem ver o irmão, longe da família. Não viu, não presenciou, não teve presente lá na morte do pai, na morte da mãe, não teve esse fechamento de ciclo na vida dele, por causa de que é o pecado, é o que o pecado faz, afasta as famílias, e ele foi para longe. Imagina só isso aí. E Esaú, ele ficou com raiva, com muita raiva. O tempo passou, o tempo não cura raiva, quem cura é o Senhor Jesus e ponto. Mas graças a Deus que Esaú também, ele foi de alguma forma tocado, e quando eles se reencontram, glória a Deus que não teve ali o que Jacó temia que houvesse, né? Uma reação brusca de Esaú. Mas eu quero dizer aqui para você o quê? Que Jacó, ele vai lá para morar com seu tio Labão, e lá ele se apaixona por Raquel e tal, aquela coisa toda. E Labão engana ele no dia do casamento. Ele pensa que vai casar com Raquel, casa com Léa, e aí depois tem que trabalhar mais 7 anos para poder... Olha, esses 7 anos de trabalho eram anos de remissão. Eram anos em que Jacó estava sendo redimido dos pecados, porque havia uma intenção naquilo. Mas chegou um momento que Jacó se revoltou, sabe, de maneira positiva, para dizer, não é possível, eu vou ficar aqui trabalhando, porque depois que Labão achou pouco, né? Depois que Labão obrigou ele a trabalhar 7 anos por uma, que acabou sendo por Léa, depois mais 7 anos
por Raquel, e depois disso ainda ele queria manter Jacó escravo lá com aquela parte que fala lá das ovelhas, né? Que quando nascia as ovelhas, aí começava o cuidado, a unção da prosperidade já estava sobre a vida de Jacó, porque Jacó já tinha se entregue ao Senhor, dizendo: Senhor, eu daqui não saio, desde que ele encontrou um anjo daqui eu não saio, só saio quando o Senhor me abençoar. Então ele ficou com a marca, inclusive no corpo, para lembrá-lo do voto que ele fez com Deus. E a bênção de Deus já estava liberada sobre a vida de Jacó. Só que Labão acabou atraindo maldição para si. Aí Labão dizia assim: olha, se acontecer das ovelhas nascerem assim, assim, assim será minha. Assim, assim, assim será sua. Quando as ovelhas nascia tudo a favor de Jacó. E foi ovelha listrada, e foi um monte de coisa que aconteceu ali naquela história toda. Por quê? Porque a bênção de Deus já estava sobre Jacó. Até que Jacó entendeu: é hora de eu sair desse cativeiro. Eu já paguei as consequências do que eu precisava pagar. E agora ele vai e pega tudo que era dele. Porque Jacó já estava querendo ir e Labão não liberava. Aí Jacó pega tudo que é dele, as mulheres, os filhos, tudo, as concubinas, tudo que era dele. E aí a bonitinha da Raquel, a amada de Jacó, resolve pegar os ídolos do seu pai. Olha só isso aqui, gente. Objetos, ídolos. Ela resolve porque ela não estava com o coração totalmente em Deus. E lá no fundo era aquela coisa, talvez, para dizer assim: eu vou levar aqui como lembrança do meu pai. Eu estou saindo do cativeiro, mas eu quero memória do cativeiro, porque eu não quero me soltar de vez. Eu estou indo porque não tem jeito. No fundo, é como se fosse isso. E ela esconde aqueles ídolos do pai, esconde debaixo dela, né? No começo ela esconde, ela dá um jeito. E acontece que lá vão eles. E aí de repente, Labão sente falta de tudo, sente falta do Jacó, de todo mundo, e sente falta dos benditos ídolos. E lá vai Labão atrás de Jacó para poder pegar esses ídolos. Então ela escondia aqueles ídolos enquanto estava seguindo para um futuro. E olha a consequência que aconteceu. Ela não chegou a esse futuro. Porque eles estavam voltando para a terra. Voltando para a terra inicial de onde Jacó tinha vindo. E ela não chegou lá. Porque no meio do caminho, Jacó lançou uma palavra de maldição sem saber que era para ela. E não era uma palavra de maldição em si. Era só dizendo: olha, não está aqui comigo, que morra quem trouxe. Se por acaso alguém trouxe, porque Labão fez a vasculhagem. Morra quem trouxe. Se alguém está mentindo, que morra. Mal ele sabia que era a mulher amada dele e que morreu por um decreto da palavra dele, como autoridade, como patriarca, como marido, como pastor, que acabou, o marido também é um sacerdote, é um pastor. Então olha só, olha o que aconteceu. Ela morreu no meio do caminho, não conheceu a família, né, por completo, o que tinha de sobra, o que tinha de conhecer, o que tinha de viver. Ela não conheceu e, além do mais, lançou uma maldição sobre o filho, sobre Benjamim. Porque ela colocou um outro nome, só que Jacó, já antenado, mudou o nome do menino. É porque eu não me lembro aqui agora qual era o nome do menino que ela tinha dito. Por quê? Porque ela morre de parto no caminho. Exatamente por causa de quê? Que ela estava andando com coisas, presa a coisas do passado. Coisas do passado que são maldições. Não podem permanecer no meio aonde você está. Ídolos não podem permanecer na sua casa. Você precisa destronar, você precisa lançar fora. Você tem autoridade sobre isso? Tire, em nome de Jesus Cristo, se desliga espiritualmente disso. Olha que consequência terrível. Então hoje Deus está falando para nós quantas de nós estamos aqui tentando viver o novo, mas está escondendo ídolos do passado. É você, mulher? Se for você, é hora de você abandonar. É hora de você abandonar aquilo que representa o passado para que você possa viver o propósito de Deus. Eita, glória a Deus. É hora de você se posicionar em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Glória a Deus, glória a Jesus. E eu quero que você reflita. Você ainda fala com frequência no seu antigo relacionamento, no seu casamento anterior? Você ainda fala do seu ex-namorado, o namorado que você teve? Você fala com frequência? Quando você fala, o que é que você sente?
Você tem sentimentos aí que volta e meia vem à tona quando você ouve uma música conecta com o passado. Tá na hora de tirar essa música do celular. Tá na hora de se desprender disso. Ai, não, é um objeto. Ai, é um coração que eu recebi. Ai, eu ganhei esse presente aqui. Cuidado. Cuidado, Deus está falando para você. Deus está falando para pessoas aqui. Eita, Jesus Cristo. Eita, Deus. É hora de você tirar essas coisas da sua história. Ou você sente raiva, tristeza, saudade daquilo que deveria estar resolvido. Não ficou resolvido? Ah, que saudade quando eu comia pepino e cebola. E agora eu tô aqui, nesse deserto, falando de Deus com essa coluna de fogo aqui. Oh, essa nuvem aqui me acompanhando. Ah, que saudade do Egito. Ah, que saudade daquele trauma, daquela dor que alimentava a minha alma, que alimentava a ferida da minha alma. O Senhor está falando. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de você recomeçar. Deus, Ele quer caminhar com você. E Ele está dizendo, eu vou com você. Em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a sua vida agora. Libertação. Na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro agora, em nome de Jesus, seja liberta de toda a ligação emocional que ainda está te paralisando. Essa ligadura que era do passado está paralisando você hoje. Seja livre agora, em nome do Senhor Jesus. E que seu coração seja ungido pela paz que excede todo o entendimento. Olha a Nívia falando aí, ó. Pegou pesado agora. A música. Música tem um poder extremo de ligar almas. Ai, Deus, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas o Espírito Santo vai ministrando para vocês aos pouquinhos. Laços de alma é algo muito sério. Amém, amadas? Vamos orar em nome de Jesus, encerrando este momento. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Deus continue renovando as nossas forças. Amém? Pai, é no nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, que nós entramos na tua presença nesta hora te agradecendo, Deus, por este momento poderoso, Senhor, por este momento precioso, Pai, por cada mulher sábia, por cada mulher posicionada que o Senhor trouxe aqui. Deus, muito obrigada, Senhor, porque comigo nessa jornada tem mulheres que estão caminhando, Pai. Cada uma caminhando no seu passo, Senhor, na sua velocidade, de acordo às suas forças, Pai. Assim como foi com o povo de Israel, que foi atravessando o deserto, Pai. Caminhando, Senhor, a passos, muitas vezes, Pai, a passos das crianças, dos mais velhos, meu Deus, uns respeitando os outros, porque estavam sendo liderados por Moisés, o grande libertador daquela nação que estava aprisionada, mas que estava agora, Senhor, livre de toda aquela condenação e caminhando rumo à terra prometida. Assim também estamos nós, Senhor. Eu sei que tem mulheres aqui, Pai, com um nível de conhecimento mais elevado. Eu sei que tem mulheres também que não conhecem nada, Senhor, e que estão aqui começando a aprender. E, ó Deus, e muitas vezes nós temos que voltar, Pai, caminhar um pouco mais lento, em compaixão, com misericórdia por esta mulher, Senhor, que ainda está aprendendo a caminhar. Meu Deus, obrigada porque o Senhor tem colocado essa sabedoria, Pai. Ó Deus, e aquela que não entende isso, sai atropelando tudo e foge do teu propósito, Senhor, porque ela quer chegar primeiro, porque ela está, Senhor Jesus Cristo, com a intenção que não é, Pai, a mesma do reino, Pai, em que todos serão posicionados, usados com autoridade, com poder, com estratégia, Pai. Oh Deus, eu creio que o Senhor une as pessoas por este propósito, Pai. Meu Deus, eu quero te glorificar por cada mulher que o Senhor trouxe, Pai, para ficar nas minhas proximidades, Deus. Eu oro para que a tua graça, para que as tuas asas alcancem-nas, em nome do Senhor Jesus. E que essas mulheres, Pai, a cada dia que passa, elas cresçam, elas vão subindo esses degraus, ó Pai, aos poucos, mesmo que na sua força, ó Deus eterno, mas contudo sendo fortalecido pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu venho apresentar agora perante o Senhor mulheres que carregam marcas do passado,
dores. Meu Deus, eu sei que enquanto eu estou ministrando, o teu Espírito está lembrando, Pai, a elas, as feridas que ainda estão abertas, os resultados, Senhor, de relacionamentos passados que até hoje trazem uma repercussão na sua história do presente, Pai. Ó Deus, histórias, meu Pai, do passado que hoje trazem consequências, e ela olha para essa história, Senhor. Quem sabe, Deus, ela olha para um filho e lembra, Senhor, que aquele filho está ali porque houve um relacionamento, Senhor, conturbado, um relacionamento ferido, meu Deus, e ela se sente culpada com aquele filho, Pai. Eu venho orar pedindo ao Senhor nesta hora, para que o Senhor vá dissolvendo toda a culpa, Pai, que o Senhor, Pai, coloque, Pai, entre ela e entre o filho, e entre, Pai, o pai desse filho, coloque o teu amor para que haja liberação de perdão, e que ela entenda que todas as coisas, apesar de ter ela cometido erros, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Meu Deus, eu oro para que o Senhor traga cura, Pai, nessas situações, desses relacionamentos de mães solteiras, de mães solo, Pai. Ó Deus, mães que criam seus filhos, meu amado. Ó Deus, com um homem, mas que esse homem não é o pai. E esse filho, Senhor, fica também, Pai, ó Deus, com dificuldade de se enxergar como filho por causa da sua essência, está quebrada, está destruída, a sua identidade, Pai, está quebrada. Deus, eu intercedo agora, Pai, por essas situações, ó Deus, que acontecem, Senhor, nas famílias. Meu Deus, porque o inimigo chega quebrando, Pai, o inimigo chega destruindo os relacionamentos, meu Deus. E quando há legalidade, quando há pecado, quando há raízes de iniquidade, essas consequências não tem como, Pai, não vir à tona. Mas hoje nós estamos aqui, Pai, reconhecendo, existem consequências, mas nós não queremos ficar presas ao que foi decretado, Senhor, pelo inimigo por causa do pecado que foi cometido. Nós queremos nos prender, Pai, na verdade da Tua palavra. E hoje a Tua palavra diz que o Senhor sara os nossos corações, o Senhor, Pai, restaura, o Senhor cura. O Senhor nos chamou para a liberdade, nós somos livres além de libertas, e quero declarar agora em nome de Jesus Cristo, libertação para todas essas histórias. Meu Deus, Tu és aquele que quebranta os corações, mas também Tu és aquele que cura aquilo que o Senhor trouxe de confronto, Pai, porque para ser o vaso corrigido, consertado, restaurado, precisa primeiro ser quebrado, Pai. Tu és o Deus que trata as feridas, assim como nós ouvimos, meu Senhor, na ministração, no versículo, Pai, chave desta live. Deus, é por isso que eu te peço agora, vai entrando no mais profundo agora, Senhor, com Tuas mãos perfeitas, vai entrando no mais profundo da alma dessas mulheres, Senhor, vai onde o psicólogo não consegue alcançar, onde, Pai, o terapeuta não consegue também, Pai, onde a palavra humana não penetra, vai agora onde somente o Espírito Santo de Deus pode agir. Eu oro te pedindo isso, Espírito Santo. Pai, eu oro agora, Pai, por cada vínculo emocional que ainda está prendendo essas mulheres ao passado, Senhor. Relacionamentos que foram rompidos, Deus. Amizades, Senhor, que foram rompidas, meu Deus, por causa de fofoca, por causa, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, de traição, de adultério, Senhor. Ó Deus, quantas mulheres que são vítimas dessa situação, onde tem amigas íntimas e de repente essas amigas se envolvem com seus maridos. Meu Deus, uma traição dupla. Meu Deus, quanta dor no coração desta mulher, Senhor. E talvez essa mulher está aqui, Senhor, nessa situação ferida, meu Pai. Ou até mesmo, Senhor, ela foi ferida porque ela recebeu tantas promessas que não foram cumpridas. Ela acreditou e assim, Pai querido, ela teve a confiança quebrada. Talvez a confiança de um pai, a confiança de um marido, e hoje ela não consegue confiar em mais ninguém. Porque, Senhor, ela não conseguiu confiar nas pessoas que ela mais amava, Senhor, porque foram pessoas cruéis, foram pessoas pecaminosas, Senhor. Oh Deus, e mesmo sem intenção de pecar, essas pessoas feriram, Senhor.
mesmo sem intenção, Pai. Eu oro agora pedindo ao Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode trazer cura. Por isso eu intercedo nesta hora, Senhor. Oh Deus, por essas mulheres que fizeram laços de alma, que até hoje atormentam elas, meu Senhor. Mulheres que não conseguem dormir em paz, porque está sempre sonhando com ex-namorado, com ex-marido, com amigos, com pessoas, com familiares que prenderam elas em alguma situação, Pai. E hoje elas estão, Senhor Jesus, no cativeiro, sem conseguir avançar em áreas da sua vida por causa desses laços de alma, Senhor, por causa desses relacionamentos antigos. Vai visitando agora, Pai amado, pela tua luz, vai trazendo a verdade agora, vai libertando agora e trazendo cura em cada história, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu já coloco nas tuas mãos cada nome, Senhor, que essas mulheres irão apresentar a ti, Senhor, conforme o nosso desafio do dia, Deus. Cada mulher, Senhor, que vai chegar diante de ti, vai trazer um nome, Senhor. Talvez essa mulher já esteja aí falando contigo agora, Senhor. Senhor, eu libero fulano de tal. Deus, eu estou pegando agora todos esses nomes que estão colocados perante ti também, Senhor. Colocando agora e pedindo a ti, Deus, ouve esta oração, Pai. E libera, Senhor, a cura que esta mulher precisa, Senhor. Dê força para essa mulher, Pai, para que ela consiga dizer: eu perdoo, eu libero, eu já entrego. Eu entrego ao Senhor este fulano que me machucou, que me abusou, que me violentou. Eu entrego esse fulano que me enganou, que me traiu. Eu entrego e eu libero perdão para ele. Eu libero ele, eu entrego ele a ti, Senhor. Dê força para que essa mulher possa dizer isso, Senhor. Ó Deus eterno, porque eu sei, Pai amado, que há poder no perdão. E eu declaro agora a ativação do perdão agora. Em nome de Jesus. Mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio a sofrimento, a dores, a mágoas, Senhor, eu declaro agora que os grilhões que estão ligando essas mulheres a memórias do passado sejam quebrados agora. Em nome de Jesus Cristo, sejam quebrados agora todos esses grilhões. Em nome de Jesus, correntes se quebrem agora, correntes soltem-se agora, cadeados em nome de Jesus sejam agora estourados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu declaro agora em nome de Jesus, é no nome de Jesus Cristo que está havendo agora cativeiros sendo quebrados, cativeiros sendo explodidos pela presença do Espírito Santo de Deus, cativeiros enferrujados, lugares de trevas, lugares abomináveis aonde esta mulher estava presa no lamaçal. Agora, em nome de Jesus, se levanta, mulher, e sai desse cativeiro. Em nome de Jesus Cristo, foi para a liberdade que o Senhor te chamou, Pai. Eu declaro agora, Pai amado, vai visitando com o teu poder restaurador, Senhor, cada gesto profético que esta mulher fizer, Pai, durante o dia, Senhor, que elas sintam o teu consolo, a tua direção, que as feridas sejam cicatrizadas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu intercedo, Pai, vai fortalecendo também, Pai, aquelas que entenderam que precisam se desfazer de objetos que elas não conseguiam. Deus, eu peço que o Senhor conceda força a essas mulheres hoje, para que elas façam isso. Aproveitando a unção desta palavra que foi liberada, Pai. Essa unção fresca que está liberada sobre ela hoje. Meu Deus, que ela seja encorajada. Que ela receba agora, Senhor, o ânimo, a coragem do Senhor para fazer aquilo que ela precisava fazer. Aquela pessoa que há muito tempo ela sabe que ela precisa pedir perdão e que ela estava protelando, deixando para depois, deixando para outro dia, sempre com uma desculpa. Hoje, em nome de Jesus Cristo, é o dia de você se levantar e você ir até essa pessoa e pedir perdão. Marque um encontro hoje, dê um passo, se posicione em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro agora, Pai amado, para que cada foto que for rasgada, cada presente que for jogado fora, Senhor, cada símbolo, Pai amado, que for, Senhor Jesus, renunciado perante o teu altar, Senhor, cada símbolo do passado, Deus, em nome de Jesus Cristo, que seja esse um ato de fé, de coragem e de libertação verdadeira, em nome de Jesus Cristo. Assim, Pai amado, como Raquel precisou deixar aqueles ídolos para poder seguir caminho, Pai querido, na sua jornada. Meu Deus, eu oro para que esta mulher também entenda isso, Senhor, porque se ela continuar na mentira, Pai, ó Deus, a mesma consequência pode reverberar sobre a vida dela, Pai. A morte pode não vir de forma física, mas vai vir, Pai querido, em outras formas, porque o inimigo tem direito, tem legalidade sobre o pecado, porque o pecado é a única coisa
coisa que dá direito ao inimigo, Pai, atuar na vida desta mulher. Eu oro para que essa mulher entenda isso de uma vez por todas, para que ela seja encorajada, para que ela possa pedir perdão a quem é de direito, confessar o seu pecado e seguir em frente, Pai, para que ela não fique no meio do caminho, para que ela não veja as outras pessoas avançando no casamento e ela para trás, para que ela não veja outras pessoas avançando na vida financeira e ela para trás, aprisionada, sempre no ciclo de repetição. Deus, eu oro agora para que tudo que impediu o avanço agora, tudo que estava gerando confusão, Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Todos os demônios que estavam aprisionando a mente dessas mulheres, usando situações, demônios que estavam escondidos em objetos, em nome de Jesus Cristo, vocês estão sendo agora vistos. Vocês estão sendo agora denunciados em nome do Senhor Jesus. Esse não é o lugar de você se esconder. Você vai sair dessa casa hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu te peço, dá discernimento, revela, Pai, aquilo que está encoberto. Vai tirando as escamas dos olhos destas mulheres, renova as mentes dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que quando ela identificar, Pai querido, a verdade, ela venha se posicionar na verdade, e que nenhuma raiz de amargura continue, e que nenhuma raiz de rejeição continue, que nenhuma dor seja, Pai, novamente alimentado. Vai gerando agora renovação emocional, Deus, uma paz que excede todo entendimento, uma cura que vai refletir no corpo, na mente e no espírito, uma mente, Pai amado, completamente transformada por Ti, e que elas possam viver o sobrenatural no Senhor, e que toda a casa dela seja visitada para a glória, para a honra, para o louvor do Teu nome. Escreve um novo capítulo, Senhor, na história desta mulher hoje, Pai. Com o Teu próprio dedo, Senhor. Escreve, Senhor. Em nome de Jesus, compra essas mulheres de volta, Senhor, porque elas foram levadas, meu Senhor, para cativeiros por outras pessoas. Resgata elas, todas elas, em nome de Jesus. Levanta-te e anda, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e assim eu coloco todas elas na Tua presença, Senhor. Eu oro pedindo que tudo aquilo que eu pedi por elas, Senhor, que seja o mesmo, Senhor, comigo, porque eu também sou tão carente e necessitada, até mesmo mais do que elas, Pai. Eu preciso de mais. Eu te peço, Deus, eu te peço, porque quem transborda, Senhor, vai ficando vazio e precisa se encher de mais, de mais, de mais. Deus, não deixa que eu venha me esvaziar da Tua presença, Senhor. Não deixa, Senhor, me cobre com Teu sangue nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Cobre a minha casa, a minha história, Senhor, os meus processos. Eu coloco todos eles nas Tuas mãos, e que o Senhor me direcione, Senhor, em todas as ações que eu preciso tomar, as decisões que eu preciso tomar, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que o Senhor complete a obra em nós, e que através de nós, Pai, a Tua igreja seja levantada, restaurada, e esse exército de mulheres sábias e posicionadas se estabeleçam nas cortes celestiais com autoridade no céu e na terra, em nome do Senhor Jesus. Agora nós saímos deste portal de oração cobertos pela Tua proteção, e eu peço agora, Espírito Santo, vai trazendo todas aquelas que se distanciaram desse campo de batalha, não deixa elas de fora, Espírito Santo. Libera os Teus anjos agora para se acamparem ao nosso redor e fazer escolta, pois estamos saindo desse campo de batalha vitoriosas, meu Deus, e que todos os despojos que tem que ser deixados lá, que fiquem lá, porque nós não queremos ser como Acã, que trouxeram os despojos, ó Deus eterno, e acabou trazendo consequência para a sua família, Senhor. Nós não seremos como Acã, desobediente. Não, Senhor. Nós deixaremos tudo lá. Fica lá. Faz parte do passado, fica lá em nome de Jesus Cristo, porque nós somos curadas, resgatadas e libertas pelo sangue de Jesus. Nos cobre com o Teu manto de invisibilidade. Fecha as portas, meu Pai, os caminhos por onde o inimigo entrou para nos perturbar. Ele não tem direito nem acesso. Em nome de Jesus, Satanás, você é um derrotado e nós somos mais do que vencedoras. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Creia, minha amada, você está livre, você é livre. Em nome de Jesus, eu declaro sobre isso, eu declaro isso sobre você, em nome do Senhor Jesus. Você está pronta para viver o novo de Deus, agora você só precisa se posicionar, porque correntes no mundo espiritual foram quebradas, esbagaçadas, cativeiros destruídos, em nome de Jesus. Toma posse desta palavra e vá em paz. Vá em paz e permaneça firme no Senhor. Que o Espírito de Deus ministre melhor o seu coração. Um grande abraço e que Deus abençoe todas com a shalom do eterno. Em nome de Jesus nós somos livres. Eu sou mais do que vencedora. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Tomamos posse dessas palavras. Deus abençoe a todas em nome do Senhor Jesus.